Amém, amém. Glória a Deus por esse momento. E em Santana a gente tem o hábito de sempre cumprimentar a igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridas, para mim é uma honra estar aqui essa noite. É um privilégio muito grande. Me sinto muito honrada pelos nossos apóstolos. Apóstolo Ronaldo, apóstola Marilza. Eu não sei nem o que dizer, como ela disse mesmo, acabou de falar, né? Para mim é Marilzinha, mas eu a respeito, tenho a minha total admiração. Você é uma pessoa que é referência nas nossas vidas. E assim como eu te amo, eu tenho ensinado as meninas que estão comigo em Santana do Araguaia a amar a Iana de Palmas. E orar por as outras Ianas do Brasil que foram constituídas pelo Senhor. Amém? E a minha filha falou assim, mãe, falando para as meninas em casa antes de sair, não usa rímel, porque a gente acaba chorando. E se você for daquelas que passa a mão nos olhos, você vai sair com a cara de lá toda preta. E fato, eu já estava ali, encontrei uma pessoa. E eu já comecei a chorar, queridas, mas assim, Deus é lindo, nosso Jesus é maravilhoso. E para assim, quem vai cronometrar meu tempo aqui? Quem? Eu esqueci o relógio. Ah, beleza. Tá vendo, gente? Em Santana, a nossa igreja é tão pequena, gente, que a gente não tem louvor, mas nós temos uma palavra. E é isso que o Senhor tem colocado nos nossos corações. O que as pessoas que estão conosco hoje, nós só temos a palavra do Senhor. E isso tem nos bastado. Amém? E eu gostaria de pedir encarecidamente que você ficasse de pé só mais um pouquinho. Queridas, eu tenho aprendido a viver momentos com o Senhor. E eu tenho aprendido nessa caminhada que tem momentos da nossa vida que por mais que as outras pessoas nos amem, é você e Deus. É você e o Senhor. Eu creio que nós estamos vivendo uma geração de muitos travesseiros encharcados. Encharcados pelas dores, pela solidão, pela tristeza, muitas vezes por algum transtorno. E eu tenho chorado pela madrugada. E eu tenho aprendido que tem momentos da nossa vida, como eu acabei de falar, que é nós e o Senhor Jesus. E eu quero dizer para você agora, que agora, nesse momento, é você e Deus. Feche seus olhos. Coloque os seus anseios, coloque tudo que você tem pedido para o Senhor, tudo que você deseja alcançar nele, é você e Ele agora. Com todo o seu coração, com toda a sua intensidade, feche os seus olhos, feche os seus olhos. E nós vamos orar junta por esse Jesus que é maravilhoso. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite nós te louvamos. Nós engrandecemos o teu santo nome. Nós declaramos, meu Deus, a tua soberania sobre as nossas vidas. Nós declaramos que nós não somos absolutamente nada sem o Senhor, meu Deus. Nós declaramos, meu Deus, que nós temos um entendimento que até o nosso fôlego de vida provém do teu trono de graça, de misericórdia e de poder para conosco, Senhor. Porque quem é o homem que consegue acrescentar, meu Deus, o fôlego de vida, Senhor? Pai, muito obrigada por essa noite. Nós não temos palavras, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus. Senhor, nessa noite nós também te pedimos, Senhor, que venha com teu Espírito neste lugar. Que a tua palavra possa, meu Deus, trazer transformações aos corações, Senhor. Pai, nós estamos cheios de emoções, meu Deus, mas nós queremos uma transformação genuína pelo Senhor, meu Deus. Muda os nossos corações, nos dê um caráter transformado conforme a imagem do teu Filho, Deus Todo-Poderoso. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor falará conosco nessa noite. Pai, eu quero te pedir agora, Senhor, manda os teus anjos neste lugar, Senhor. Deus, aquece os nossos corações, Senhor. Aquece com brasa de fogo, aquece com o Espírito Santo, meu Deus, porque só Ele tem o poder de nos transformar, Pai. Senhor, que nenhuma palavra torpe saia da minha boca. Senhor, que nenhuma palavra venha confundir nenhuma das tuas filhas, Senhor. Mas tudo que eu falar seja para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Por isso, ser conosco nessa noite, meu Deus. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém? Podei vos assentar.
Quem trouxe sua palavra maravilhosa, bendita, santa, poderosa? Abra comigo no livro de João. Eita, quando a gente chega a uma certa idade, não enxerga mais nada, né? Sem os óculos. A gente tem eu tenho uma resistência, mas vamos lá. E eu ainda peguei o mais feio que eu tinha lá em casa. Amém, Jesus. Queridos, João 4. Eu vou passear um pouco pela Bíblia, mas nós temos o nosso versículo-chave. Mas eu creio que algumas aqui... Ai, queridos, desculpa, eu queria agradecer as meninas que estão comigo. Muito obrigada, queridas, de Santana do Araguaia. Amo vocês. Não teria como fazer absolutamente nada se não fosse com vocês. Amém? Eu creio que muitas de vocês conhecem essa história, na maioria, que é a história da mulher samaritana. Mas foi essa história que Deus colocou no meu coração. E se eu pudesse dar um título para essa palavra, ela seria Os Dois Improváveis que Fizeram História na Bíblia. Amém? A palavra nos diz em João 4, na verdade eu vou começar por João 3, que fala assim, não precisa, se você não quiser seguir, eu vou relatando, eu vou parafraseando a palavra, porque nós temos o nosso versículo-chave, como eu disse. João 3 vai dizer que Jesus saiu da Judeia indo para Galileia. Porém, era importante que Jesus passasse por Samaria. Era importante que Jesus passasse por Samaria. E agora eu quero pedir encarecidamente a vocês que dê vazão às suas mentes. Não é só uma palavra, queridos. Toda palavra tem um contexto. Ali foi movida uma história, ali foi desenvolvida uma história. E vamos imaginar que a Bíblia diz que Jesus chegou ao poço, à beira do poço. E que era por volta da hora sexta. Essa hora sexta, a palavra diz que era por volta mais ou menos de meio-dia. E aí diz que ele encontrou uma samaritana que veio pegar a água. E quando eu fiquei lendo sobre essa samaritana, eu me lembrei de Rebeca. Porque no decorrer do diálogo com Jesus, a gente vê uma Rebeca que teve todo um carinho com Jesus, que teve todo... Com Jesus não, com o servo de Abraão, né? Sobre tirar a água do poço e além de dar, ela ainda ofereceu aos seus animais. Mas não é isso que a gente vê com a mulher samaritana. E aí, quando Jesus pede àquela mulher, no versículo 7 diz assim, nisso uma mulher samaritana veio tirar água. Pediu-lhe Jesus, dá-me um pouco de água para beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade. O versículo seguinte diz. Então a mulher samaritana diz assim para Jesus. Como sendo tu judeus pede de beber a uma mulher, e ainda samaritana? Queridos, e aí aquele diálogo de Jesus com aquela mulher vai decorrendo. O teor da conversa era a água. Jesus tinha sede. Pelo menos foi o que ele iniciou a conversa. E aí Jesus fala para aquela mulher. Então lhe respondeu a mulher a Jesus. Como sendo tu judeus pede a mim, uma mulher samaritana? Os judeus não se davam com os samaritanos. E Jesus respondeu a ela. Se conhecesses o dom de Deus e quem o te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus estava falando do espiritual. Mas aquela mulher estava falando de uma necessidade do nosso físico, água, necessidade básica. E aí a palavra continua. Ela questionando Jesus, e eu vejo assim, não sei se você tem esse mesmo sentimento quando ela fala, como que o Senhor vai tirar água desse poço, se você não tem nem como tirar? E eles continuam naquele diálogo, querido. E Jesus... Quando a gente vai no verso 14, ele diz assim, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der
tornará-se nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Opa, pegamos um ponto. Imediatamente a mulher pensou, nunca mais terei sede? É essa água que eu quero. Porque aquela mulher ia ao poço ao meio-dia para quê, queridos? Para não encontrar ninguém. Quando a gente entende da história da samaritana mais profundamente, a gente sabe que não era, ela tinha o desejo, meio-dia, ninguém ia àquele poço para tirar água. Mas aquela mulher ia ao meio-dia para não encontrar ninguém. Imediatamente ela disse, Senhor, dai-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, não tenha que voltar mais aqui. Eu não quero encontrar ninguém. Se eu não tiver sede, eu nunca mais vou ter que voltar aqui. Por quê? Meu Deus, no versículo seguinte, Jesus fala para aquela mulher, vai e chama teu marido e volte aqui. E aquela mulher fala o que para Jesus? Senhor, já tive 5... Jesus manda aquela mulher ir chamar o marido. Ela disse, não tenho marido. E ele diz para ela, bem disseste a verdade, já possuísse 5. E o que tu está agora não é teu. E aquela mulher vira para ele e fala, Senhor, eu vejo que és profeta. Veja, ele tocou em 2 pontos cruciais na vida daquela mulher. Primeiro, se ele desse a água que ela estava querendo, ela nunca mais ia ter que voltar naquele lugar. Depois ele fala de algo que ela estava vivendo. E eu fico dando asas à minha imaginação e pensando que justamente o problema dela não ter que voltar ali é porque, vamos pensar comigo, nós estamos falando da época de Jesus. Hoje, quando uma mulher, por mais que a gente viva nessa pós-modernidade, nessa pós-contemporaneidade, ainda há rumores contra nós que somos mulheres. Ainda existe burburins. Imagina aquela mulher, como ela não se colocava diante daquela sociedade. E Jesus estava dando para ela a oportunidade de não mais ser humilhada, de não mais ser chocoteada pela cidade. Jesus estava falando para ela, eu sou a água viva. Quem beber de mim nunca mais terá sede. Queridas, Deus é a água viva, Jesus é a nossa água viva a fluir dentro de nós. E nós precisamos ter essa água. Nós temos Ele à nossa disposição. Aquela mulher não conhecia Jesus, mas ela creu no que Ele estava falando para ela. E nós conhecemos esse Jesus que faz milagre nas nossas vidas. E o que nós estamos fazendo? Naquele momento, aquela mulher falou, Senhor, eu vejo que és profeta. Falou da vida dela, daquilo que eu entendo que era o mais íntimo do sentimento daquela mulher. Meu Deus. E aquele diálogo segue, que eu não vou me atentar a isso. Mas eu quero chegar no 26. Diz assim, assegurando-lhe Jesus, eu que te falo, sou o Messias. Porque o diálogo anterior, ela fala, Senhor, os nossos pais falavam que a gente tinha que adorar num monte, mas a gente sabe que a salvação vem do judeu. E o teor da conversa deles é sobre o Messias. E ele chega para ela e faz a maior revelação da Bíblia. Eu sou o Messias. Eu que te falo nessa noite. Sou o Messias, sou o teu Deus Todo-Poderoso. E aí a palavra diz no verso 27 que os discípulos de Jesus chegaram. Sabe o que eu penso? Eu penso que Jesus queria ficar sozinho com aquela mulher. Ele desejava aquele encontro. Ele queria estar sozinho com aquela mulher. E a palavra diz que ele pediu aos discípulos que fossem comprar comida. Era um desejo dele, porque ele sabia o potencial daquela mulher. Ele conhecia. E sabe, queridos, que eu aprendo com esse texto, com essa palavra, que tem muitos momentos das nossas vidas, que algumas pessoas que caminham conosco, além de não nos ajudar, chega a nos atrapalhar. Jesus queria, se aqueles discípulos estivessem ali, ele não conseguia ter a conversa que ele teve com aquela mulher. E ele deu um jeito de dispensar os seus discípulos. E daí, no verso 27, os discípulos chegam. E a palavra diz que eles ficaram
olhando. Você já parou para pensar quantas interrogações deve ter tido na cabeça daqueles discípulos? Imagina, Jesus, judeu, homem, né? A mulher samaritana, mulher, só os dois, na beira do poço. Meu Deus. Isso me leva a uma outra reflexão. Quantas vezes nós julgamos, não é verdade? Sem conhecer o porquê. Quantas vezes nós nem sabemos do que se trata e já tecemos os nossos comentários. Mas a palavra diz que eles não falaram nada. Mas se a gente pudesse ler os pensamentos deles. E aí, no verso 28, diz o seguinte: a mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo. Pera. Ela estava no poço ao meio-dia. Não queria encontrar ninguém. Não queria ver ninguém. Se sacrificava para não ter que lidar com nenhuma pessoa, não ver ninguém. Mas agora ela deixa o cântaro dela e ela vai à cidade para falar para todo mundo que ela encontrou o Messias. Meu Deus, cadê a vergonha? Cadê a humilhação que aquela mulher sentia de não querer ficar perto de ninguém? Sabe o que Jesus falou no meu coração quando ele me trouxe essa palavra? Quem verdadeiramente tem um encontro com o Cristo, é impossível ficar vivendo só para você. É impossível você não expressar esse grande amor. E aquela mulher já não tinha mais vergonha, não tinha humilhação. Ela não importou com o sentimento dela. Ela queria simplesmente proclamar o nome que está acima de todo nome, que é de Jesus. Meu Deus, quantos de nós nos envergonhamos do Evangelho? Nos envergonhamos de falar do amor de Jesus para as pessoas. E as pessoas estão morrendo porque nós nos calamos. Meu Deus. Sabe, queridos, o livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 19. E eu me lembrei de você, Claudinha, quando eu estava lendo. Porque há ardente expectação da criação à espera da manifestação dos filhos de Deus. Sou eu e você. Sou eu e você que temos que proclamar o amor de Jesus, que temos que falar para as pessoas. Nós precisamos, queridos. Nós precisamos, minhas amadas, falar desse amor. Ele espera em mim e em você. Meu Deus. Sabe, quando a gente continua discorrendo na palavra, Jesus continua o seu diálogo. E ele vai falar, que eu vou deixar para vocês lerem, sobre com seus discípulos. Ele fala claramente que quando os discípulos falam para ele comer, literalmente comer, necessidade física de todos nós. Ele fala que a comida dele consiste em fazer a vontade do Pai. E o diálogo com seus discípulos também segue. Porém, eu quero chegar no versículo-chave dessa primeira improvável, que é no 39, que diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara de tudo quanto ela tinha feito. Esses dias atrás, cada um tem um método diferente de ouvir o Espírito Santo a falar. E o meu vai dando por palavras. E nas minhas madrugadas, eu e meu esposo, a gente pouco tem dormido. A gente tem compartilhado com a igreja sobre isso. Lá em casa a gente mora numa chácara e a gente tem guarda. E a gente fica brincando. Fala, não, a gente pode dispensar os guardas, porque a gente pode trocar o turno.
Uma hora fica eu, outra hora fica você. Porque quando um está dormindo, o outro está acordando. Quando o outro está acordando, o outro já está dormindo novamente. E eu aprendi a orar. Você levanta da cama? Não, eu continuo deitada. Se eu falasse o contrário, eu estaria mentindo. Eu continuo deitada lá na minha cama. Eu choro, eu ligo a televisão, eu vou escutar. Eu tenho tido como referência o Hernandes Dias Lopes. E claro, meu amado apóstolo, o pastor Ribinha também, tem sido uma grande referência nas nossas vidas. Mas na madrugada é eu, meu esposo e o Hernandes Dias Lopes. E eu tenho aprendido muito sobre isso. E também com as ministrações que Jesus tem falado ao meu coração. Queridas, vou falar algo para você. Jesus tem falado, testemunho, testemunho. Aquela mulher samaritana, o que foi que ela fez? Ela testemunhou. Sabe o que Jesus quer? De mim, de você? Ele não quer que você vá lá e conte a vida da Marilza, não. Ele não quer que você chegue lá e conte a vida de outra pessoa. Ele quer a sua fala do que ele tem feito na minha e na sua vida. É só disso. Você não precisa saber pregar. Você não precisa saber teologia, ter feito um curso de teologia. Não. Você só precisa contar daquilo que Jesus tem feito na sua vida, na sua casa e na sua família. É disso que Jesus fala. Porque quem pode ser testemunho? Quem viu, quem viveu. E é isso que ele espera de nós. De mim e de você. E agora eu quero... Esse negócio aqui não é bom, não. Amém. Eu quero falar algo muito, muito, muito sério que Deus tem colocado no meu coração. Nós vivemos uma era da inquietação. E quando eu falo nós, eu quero falar para vocês que eu não estou aqui para dar lição de moral em ninguém. Muito pelo contrário. Eu estou aqui porque Deus tem falado comigo. A palavra é comigo. Se você se encaixou, amém, glória a Deus. Mas eu quero dizer para você que nós temos muito mais motivos do que para poder... Motivos inúmeros para glorificar o nome do Senhor, queridas. Porque aquela mulher testemunhou do que Deus estava fazendo na vida dela. Do que Jesus tinha feito na vida dela. E eu quero dizer para você que se você está aqui hoje à noite, se você fala, se você anda, se você ouve, queridos, isso é presente de Deus para a sua vida e para a minha vida. E se você tem tudo isso, só tem um objetivo: proclamar o nome dEle. O resto é mimo dEle para nós. É presente para as nossas vidas. Sabe por quê, queridos? Eu aprendi a valorizar a vida de uma forma. Aprendi a valorizar o ouvir. Aprendi a valorizar o ver. Aprendi a valorizar o caminhar de uma forma incomparável. Todos os dias que eu abro os meus olhos e eu vejo o vento tocando as folhas, eu falo muito obrigada por isso. Quantas pessoas estão nos leitos de hospitais que dariam qualquer coisa da sua vida para poder ver, para poder ouvir, para poder falar. E nós temos tudo isso e é de graça. Nós temos tudo isso com um único objetivo. Meu Deus, o objetivo é falar desse amor de Jesus. Queridos, como eu falei, esse negócio aqui não é de Deus. Então vamos para o segundo improvável. E agora eu quero que você vá no livro de Marcos. No capítulo 5. Toda a leitura da Bíblia, tudo que a gente lê, ela tem um contexto. E eu vou pular o capítulo 1 e eu quero que você vá no 2. Jesus desembarca de um barco. O título da minha Bíblia diz: A libertação de um possesso.
Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por espíritos imundos. Esse homem vivia em meio aos sepulcros, e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Aqui a passagem diz que esse homem foi de encontro a Jesus. E quando a gente continua a leitura, diz que ao chegar perto de Jesus, ele falou: filho de Davi, que tenho eu contigo? Porque fala que Jesus já havia libertado aquele homem. Porém, quando a gente continua dando seguimento, diz que toda aquela cidade ficou apavorada com o milagre que Jesus fez na vida daquele homem. E aí, a gente percebe que o pavor daquelas pessoas foi devido a Jesus ter expulsado os demônios daquele homem e jogado numa manada de porcos. E o que aconteceu? Aqueles porcos se lançaram ao precipício. E aí, a cidade, praticamente aquelas pessoas que presenciaram aquele fato, juntou com as outras que chegaram e ficaram em pavorosa. Todo mundo ficou amedrontado. E a palavra diz que aquela população quis expulsar Jesus. E fato, expulsaram Jesus. Porém, quando eu vou no verso 18, a palavra diz que Jesus voltou para o barco, porque Jesus, assim como Jesus passou por Samaria, porque ele queria encontrar aquela mulher, Jesus foi naquela região de Gadara para encontrar aquele homem. Porque foi tiro certo. A mulher samaritana. A Bíblia diz que devido ao testemunho daquela mulher, ela ganhou muitas outras pessoas para Jesus. Mas que Jesus permaneceu por mais 2 dias com eles. E já não creram mais pelo que a mulher samaritana falou, mas sim pelo que eles mesmos tinham presenciado. Então, veja, naquele lugar, Jesus vai, cura aquele homem. E aquele homem chega para ele e implora para ir com ele. E sabe o que me fala, que me chamou a atenção? No verso 18, diz assim: e quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu. Entretanto, orientou-o: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Na mulher samaritana, abrangeu todos os contextos de povos. Aqui não, Jesus foi específico. Vai para a tua casa, vai para a tua família e anuncia o que Deus tem feito com você. Sabe o que me leva? O pensamento que eu tenho? Que quantas de nós queremos ganhar nossa família para Jesus? Creio que todas. Porém, queridas, existe um preço a ser pago. Por quê? Porque aqueles que caminham conosco no dia a dia são os que mais vão presenciar os nossos defeitos. São aqueles que vão saber se nós realmente fomos transformados ou não. E eu preciso ser espelho. Eu preciso ser espelho primeiramente na minha casa. Primeiramente na minha família. Os meus filhos têm que olhar para mim e ter admiração. O meu esposo tem que me olhar e ter admiração. Porque senão, nada do que eu falar vai servir. Eu não falo, eu mostro. Eu mostro o que Jesus tem feito na minha vida.
Eu preciso fazer isso. E agora eu vou contar um breve testemunho. As meninas que estão comigo aqui de Santana, na maioria trabalharam com... Quem não trabalhou, trabalha. Mas eu vou ser bem específica. Como eu falei, eu louvo a Deus pela vida de todas vocês. Rejane. Rejane trabalhou comigo 2 anos e meio, né, Rejane? Mais ou menos 2 anos e meio. As pessoas mais próximas já tiveram o privilégio de provar da comida da Rejane. Maravilhosa. E Rejane, veja, nós moramos em família. Nossa casa é um condomínio, gente. Mora eu, meu esposo num lugarzinho, numa casa, é um quarto com banheiro. Descobri que nós não precisamos mais do que nada do que isso para viver e vive-se muito bem. Um quarto com banheiro. Minhas roupas eram dentro de um guarda-roupa caindo os pedaços lá. Todo dia eu tinha que esfiar a porta dele lá. Porque nós mudamos de repente para lá. Faz 4 anos que nós estamos lá. E eu amo Santana. O que acontece? Rejane, todo dia de manhã na mesa do café conosco, no almoço, no lanche. Quem mais presencia? Gente, como eu disse, nós moramos num condomínio. É meu filho com a minha nora e agora tem o Davizinho. A minha filha com o meu genro, que é americano, que não falava lé com cré, que ninguém entendia. E eu e o meu esposo. E a minha mãe com Alzheimer, que agora mora em casa. Imagina como que é isso. A grande família perdia longe. Meu Deus, um furduncho. Literalmente um furduncho. Rejane via e ouvia tudo que a gente falava, porque nós nos encontramos aonde? Na mesa. Só na mesa que nós nos encontramos. E Rejane participando da nossa vida, do nosso dia a dia. Rejane se converteu, queridos. Juntamente com a Rejane, já veio mais umas outras moças conosco. Daiane trabalha comigo, Tainara trabalha comigo. Deixa eu ver quem mais. A Tatá, a Vânia. Quem mais? A Camila que vinha na última hora não deu para vir. Então esse povo caminha conosco. Querido, como que eu posso subir num altar, falar do amor de Jesus e não demonstrar esse amor para essas pessoas que estão comigo no dia a dia? Vocês acham que eu teria algum lugar de fala? Não quero ser melhor do que ninguém, queridas. Mas eu preciso expressar esse amor partindo do seio da minha casa. Eu preciso ter esse amor. E sabe o que é mais bonito? Rejane levou o esposo dela para a igreja. Nesse dia meu esposo não estava. Eu fui ministrar a palavra. E aí a Rejane disse que o esposo dela falava assim, meu bem, começou a chorar. E ele falava, eu quero ir lá na frente, eu quero entregar minha vida para Jesus. Ela, calma, não é agora. E aí ele, mas eu quero ir agora, eu não estou mais aguentando ficar aqui na minha cadeira, eu preciso levantar. E ela, calma, meu bem, vai chegar a hora que a pastora vai te chamar e você vai poder ir. E é que eu esqueci. Chegou no final do culto, eu esqueci de fazer o apelo. Rejane chegou no meu ouvido, dona Patrícia, o grande quer entregar a vida dele para Jesus. Eu, amém, volta aqui, bora que todo mundo senta de novo. Grande entregou a vida dele para Jesus. Queridos, aonde Rejane bebia, Rejane fumava, Grande bebia, Grande fumava. E sabe o que é mais lindo? Hoje eu dei a notícia para Rejane. Dia 31 de agosto, Rejane vai se casar com Grande. No dia 1º de setembro, Rejane vai descer as águas. Queridos, esse é o nosso Jesus. E aí, para finalizar, continuando em Marcos. No 20 diz assim, então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele. E todos, não foi 1 ou 2, todos, a minha Bíblia diz, todos ficaram maravilhados. Todos ficaram maravilhados, queridos. Queridos, nós precisamos fazer história. O livro de Marcos diz, no capítulo 16, 15 diz, ide por todo o mundo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Eu quero falar algo para você. O evangelho é poderoso. O evangelho é o poder de Jesus.
Não se preocupe se você vai conseguir. Se você vai conseguir convencer alguém. Se ele for convencido por você, fracassou. Não pode ser eu ou você. Tem que ser o Espírito Santo a agir por nós. E sabe o que ele espera? Que eu e você tenhamos uma iniciativa. Que eu e você. É isso que nós precisamos ter, queridos. Iniciativa. Tá na fila do banco? Fale do amor de Jesus. Tá num consultório? Fale do amor de Jesus. Mas eu quero compartilhar também algo que não tem sido do meu agrado, o que eu faço. Mas o Senhor, eu oro para que o Senhor possa mudar na minha vida. Queridos, sabe o que o Senhor falou no meu coração esses dias atrás? Sabe qual é o maior inimigo de Jesus, do Evangelho? Muitas vezes, a prosperidade. Sabe por quê? Nós oramos para ter, e é bom, é maravilhoso. E Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos concede, querido. Porém, eu tenho presenciado, e não é na casa do vizinho, é na minha casa mesmo, que Deus concede. E nós não temos mais tempo. Nós não temos mais tempo. E aí a gente fala, Senhor, tu tá vendo que eu tô trabalhando, Senhor, como eu tô cansado. Ah, meu Deus, eu vou ficar no telefone só um pouquinho para distrair a minha mente, porque foi tão puxado o dia hoje. Só um pouquinho, Senhor. 1 hora, às vezes madrugada adentro. Não sou contra tecnologia. Mas o que tem roubado o lugar de Deus na sua vida? Aonde você tem colocado o Senhor? Aonde você tem deixado Ele? Sabe, queridas, eu tenho me analisado. E eu tenho visto. Muitas vezes, eu desejo sair para fazer uma visita. Eu desejo sair para poder sair do convívio e ficar eu e o Senhor. Mas não faço. E quando digo eu, é eu mesmo, tá? Não estou aqui, não estou falando falando por meta, não. Sou eu mesmo. Eu quero ir, mas aí eu... Aí chega um para conversar, chega o outro. Enfim. Sabe o que eu vejo? Quando Jesus foi ao Getsemane para orar, Ele levou seus discípulos, 3 dele com Ele. E Jesus estava vivendo uma aflição muito grande. Quando Jesus volta, deixa eles orando. Orando, é para orar. Jesus voltou. Eles estavam o quê? Dormindo. Daqui a pouco, Jesus acorda, pede para orar. Volta novamente, eles estão o quê? Dormindo. O que Jesus fala? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe o que é isso? O desejo nós temos. Mas ainda nós não conseguimos vencer essa carne. Paulo diz, o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Mas o mal que eu não quero, este eu faço. Essa carne precisa ser morta. Nós precisamos dar esse lugar de honra que Ele espera ansiosamente para ter nas nossas vidas. É isso que Ele espera de nós. E sabe o que meu coração enche de orgulho, meu coração enche mesmo de gratidão a Deus. Quando eu vejo umas mulheres que saem das suas casas para estar aqui, eu creio de todo o meu coração que nós conseguiremos vencer essa carne. Vencer essa carne que muitas vezes nos domina. E precisamos, sabe o quê? Ser um exército de mulheres que tomam o seu lugar. Porque Deus confiou a Jesus a missão de salvar as pessoas. E Jesus confiou a mim e a você. Então nós precisamos nos levantar. Nós precisamos literalmente arregaçar as mangas e cumprir. Porque é chegado o tempo, quando Ele diz, olhe, a hora é agora. Os campos estão prontos para a colheita. O semeador, os ceifeiros que são poucos, os trabalhadores são poucos. Ele espera de mim e de você, queridas. Amém? Vamos ficar de pé?